Com uma pessoa trans no último fim de semana em um restaurante no Recife. Essa história segue repercutindo, porque quanto mais se mexe nela, mais absurda ela fica. A Polícia Civil informou que o caso foi registrado como lesão corporal pela Central de Plantões da capital, né? O que cometeu esse crime já foi identificado. E a gente conversa agora novamente com o Patriota Júnior ao vivo. Ô Patriota, quais são as consequências, né, para quem comete o crime de transfobia? Oi, Renata, de volta aqui no Manhã Cidade. Mais um caso aí lamentável, né, de ignorância, de agressão, de violência, né? E é um caso ainda mais preocupante quando a gente observa os números envolvendo a transfobia, homofobia, violência, né? Aqui no Brasil. O Brasil é o país que mais assassinou pessoas trans no mundo. São 14 anos consecutivos na liderança desse ranking totalmente negativo, né? Para vocês terem uma ideia, um levantamento feito pela Associação Nacional de Travestis e Transsexuais mostrou que 131 pessoas trans foram mortas no país somente no ano passado. Preocupante, né? Eu converso agora sobre esse assunto com o Gilmar Pimenta. Ele é advogado especialista em direito médico e em direito tributário e integrante da Comissão de Diversidade Sexual e de Gênero da OAB Caruaru. Doutor, bom dia, bem-vindo à Rádio Cidade. São números realmente preocupantes, né? O Brasil liderando essa estatística totalmente negativa. Sim, inicialmente bom dia a todos os ouvintes e telespectadores da experiência Rádio Cidade. Realmente, são números que no Brasil a gente vem numa liderança negativa por mais de uma década, assassinando inocentes que simplesmente escolheram viver e pedem tão somente a sociedade serem respeitados naquilo que eles são, né? Quais as penalidades hoje para os crimes de transfobia, homofobia? Nós temos legislações mais duras com relação a essas práticas? Veja, o nosso Congresso, que é o Congresso Nacional, que é o único capaz, né, que tem a competência constitucional de legislar em matéria penal, até hoje não legislou, não criou uma lei para combater os crimes de homofobia e transfobia. Mas em 2019, no mandado de injunção, que é uma ação constitucional, foi definido pelo STF que esses crimes seriam equiparados à injúria racial, né? A injúria racial, até o início do ano, ela estava contemplada dentro do Código Penal e passou a integrar a lei de racismo, agora em 2023, que é a Lei 7.716 de 1979. Então, assim, hoje nós temos uma penalidade para esse crime de 2 a 5 anos de reclusão e são crimes imprescritíveis e inafiançáveis. O boletim de ocorrência, a informação da Polícia Civil, né? Voltando para esse caso que aconteceu no Recife, foi registrado como lesão corporal. A vítima acredita, né, que o crime deveria ser registrado como transfobia, né? Como é que o senhor avalia essa situação? Veja, dentro do contexto que nós tivemos notícia, né, que ele perguntou qual seria o gênero dela, ele questionou se ela era uma mulher ou não, e ante a surpresa dela, ela foi agredida, eu entendo que a vítima está correta nesse sentido, né? Eu acredito que o delegado, antes de simplesmente amenizar a situação e colocar como uma lesão corporal leve, né, que é um crime de menor potencial ofensivo, uma pena mínima, vai para juizados especiais criminais, que é lavrado um TCO, ele deveria ter ouvido melhor as testemunhas e ter conduzido o caso como de transfobia. O agressor, nesse caso, deveria ter sido preventivamente? Como é que ficaria a situação? Ele deveria ser preso, né, no flagrante delito, conduzido para a audiência de custódia e na audiência de custódia, por se tratar de um crime imprescritível, por se tratar de um crime inafiançável, teria sido convertida a prisão dele em preventiva. 3 ex-companheiras aí do agressor procuraram as autoridades, né, relatando terem sofrido violência por parte dele. A gente observa que já é uma pessoa que tem um histórico, né, agressivo, né? Exato. A transfobia normalmente ela é acompanhada da misoginia. E essas 3 companheiras se apresentaram dizendo que ele já tinha as agredido, demonstram que ele já tinha um comportamento misógino, e esse que ocorreu no restaurante foi mais um que complementa a transfobia e a misoginia que andam lado a lado. Papel também dos estabelecimentos, né, restaurantes, casas noturnas, né? Também no combate para evitar que esse tipo de situação aconteça. São os lugares onde realmente
essas violências costumam acontecer, né, doutor? Esses estabelecimentos têm um papel importante em combater e denunciar esse tipo de situação, né? Exatamente. Todos os estabelecimentos comerciais têm que entender que a pessoa, enquanto ela se apresenta enquanto homem, cis ou trans, ou mulher, cis ou trans, ele tem direito a utilizar aquele banheiro que se identifica para o seu gênero. Ou o estabelecimento tem banheiro único para ambos os gêneros, ou no que ele divide para homem e mulher, ele deve respeitar a autoidentificação da pessoa em seu gênero. E o principal papel deles é de orientação e educação dos seus funcionários, para coibir tais condutas, porque nós vemos algumas vezes seguranças praticando esse delito, como teve em Santa Cruz há uns 3, 4 anos, que o segurança não deixou uma menina ir ao banheiro. Então, assim, o principal papel dos estabelecimentos é educar e orientar os seus colaboradores, e para isso eles podem contar com a OAB nesse sentido de fomentar essa cultura. Qual o caminho para a gente tentar diminuir esses casos, doutor? Passa pela educação, por penas mais significativas, mais duras, porque realmente tem muita gente perdendo a vida por conta do preconceito, né? Exato, a educação, a gente tem que parar com esse discursozinho de que ao falar sobre o tema vai conduzir o jovem para experimentar tais situações. A pessoa que é uma mulher trans ou um homem trans, ele nasce, ele não se torna, ele com o passar dos tempos ele se identifica e se apresenta para o mundo como tal, mas isso é um sentimento que nasce com ele, né? A OMS deixou de classificar como doença, porque identificou que isso é uma condição da pessoa, o seu gênero, é uma autodeterminação. Então, o principal papel é educação, conscientização, empatia e respeito, acima de tudo. Como é que as pessoas podem denunciar esses casos de transfobia, de homofobia? Veja, aqui em Caruaru nós contamos com um serviço excelente da Secretaria de Políticas para Mulheres, né? Podem procurar a secretaria e, em geral, é o Disque 100. Muito bem, obrigado pelas informações. Gilmar Pimenta, advogado especialista em direito médico e tributário, integrante da Comissão de Diversidade Sexual e de Gênero da OAB Caruaru. Mais um caso triste, né, Renato, de violência que foi registrado lá na capital pernambucana. Vamos seguir acompanhando, né, os desdobramentos e torcer para que esses números, né, comecem a cair. É com você. Obrigada, patriota. Olhe, sabe assim, a gente tenta entender, mas não tem como entender o negócio desse. É muita loucura. É muita loucura. Como eu falei no início, quanto mais se mexe nessa história, pior ela fica. Gente, banheiro é para necessidades fisiológicas. As pessoas botaram na cabeça que as pessoas vão pro banheiro para assediar, assediar o outro, para pegar. Banheiro é para fazer número 1 e número 2. Muita loucura não, é muita ruindade. Você vai na sua... É ruindade mesmo. É ruindade, é falta de educação, é ignorância. É o que você imaginar, sabe? É inadmissível essa história. É inadmissível. Espero que ele pague para servir de exemplo para quem tem esse tipo de pensamento. Banheiro, você entra, vai na sua cabine, faz e vai embora. Tchau. Né?